Hoje dei a você outra informação preciosa para que você demonstre para as pessoas sinceras que o livro de Gênesis não tem nenhuma relação com o paganismo e que, portanto, o relato da criação não tem relação alguma com os relatos pagãos sobre a criação. Longe de depender dos antigos mitos pagãos sobre a criação do planeta, Gênesis foi escrito de um modo que refuta esses mitos, fazendo com que o Deus criador da Bíblia se distancie muito daquelas divindades pagãs. E vou lhe dar um exemplo. Vamos ler Gênesis 1, 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Você pode estar se perguntando por que esse relato em que Deus criou os dois grandes luzeiros, o sol e a lua, é importante para o argumento do Leandro. É muito importante pelo seguinte, amigo ouvinte: os pagãos, e especialmente nos mitos do Antigo Oriente Próximo, eles escreviam o sol e a lua como deuses. E o que Moisés faz aqui em Gênesis 1, 14 a 19? Ele refuta abertamente essa ideia, dizendo o seguinte: não, eles não são deuses, eles são criações de Deus, o único Deus verdadeiro. E Moisés foi muito sábio em não usar os termos sol e lua aqui. Por quê? Ele evitou fazer isso porque esses nomes no hebraico eram os nomes relacionados às divindades, que seriam o sol e a lua no Antigo Oriente Próximo e do Egito. Então ele preferiu o termo luzeiro maior e luzeiro menor para desassociar esses astros daquelas divindades pagãs e para mostrar que, ao invés de eles serem deuses, eles são obras das mãos de um Deus verdadeiro e único, que é o Deus bíblico. Então você percebe uma primeira diferença gritante entre o relato bíblico da criação, que apresenta Deus como criador dos grandes luzeiros, e os relatos pagãos, que muitos deles apresentam o sol e a lua como deuses. Outro detalhe, nós percebemos uma grande diferença em Gênesis 2:7, por exemplo. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra formou no hebraico, em referência à formação do ser humano, ela descreve uma atitude de Deus formando com as próprias mãos o corpo do ser humano. Já os antigos mitos do Oriente Próximo descrevem a criação do ser humano não de uma forma especial, mas para aliviar os deuses do trabalho pesado. Ou seja, o ser humano é feito, nos antigos mitos, para ser um escravo dos deuses. No relato bíblico da criação, nós vemos um Deus amoroso. Podemos imaginá-lo se abaixando até o chão, formando aquele homem, aquele corpo da argila, e depois soprando em suas narinas o fôlego de vida. E ao invés de criar o ser humano para ser o seu escravo, Deus cria o ser humano para ser o seu filho. E Deus dá de presente a ele não só a administração de todo o planeta, mas dá ao jardim do Éden algo agradabilíssimo para ele viver e passar a eternidade toda. Não há dúvida
de que para a pessoa que estuda com atenção e sinceridade, Gênesis não é uma cópia dos escritos pagãos antigos sobre o relato da criação. Gênesis é um corretivo. Grava esta palavra. Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Moisés usou certos termos, ideias que são incompatíveis com os conceitos pagãos, simplesmente para apresentar a compreensão bíblica e a verdade sobre o Deus da Bíblia presente na criação. Perceba, amigo ouvinte, que muitos argumentos de descrentes não têm fundamentação se forem colocados à prova. Por isso eu não creio em tudo que dizem para você na universidade. Seja maduro. Quando lhe disserem alguma coisa, antes de crer, vá conferir em outras fontes se isso é realmente verdade, porque senão você vai ser facilmente enganado. Seja, diríamos assim, esperto. Ouça, argumente e, se não puder argumentar, diga: olha, eu vou pesquisar um pouco mais para eu ver se essa sua informação realmente tem comprovação científica, histórica e tudo mais. E aí depois você traz a devida resposta. Tudo bem? Desta forma você estará fortalecendo a sua fé e estará com educação evangelizando as pessoas que precisam sair da ignorância e conhecerem o maravilhoso Deus Criador do livro de Gênesis. Que Deus abençoe os seus passos, que Deus lhe dê sabedoria. Um forte abraço e até amanhã.